Estamos aqui para o Espaço Codas, com o tema Publicação Científica Qualificada como consequência de uma pesquisa de qualidade. Eu vou moderar a mesa e as apresentadoras são a professora Ana Cristina Cortes Gama e a professora Marina Leite Puglisi. Professoras, é um prazer recebê-las e eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para a professora Ana Cristina Cortes Gama. A professora Ana Cristina Cortes Gama é doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pela Universidade Federal de São Paulo, professora titular do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Minas Gerais e professora no programa de pós-graduação em Ciências Fonoaudiológicas. Além disso, ela é vocologista pela University de Iowa, nos Estados Unidos. Muito obrigada, professora, pelo aceite, e fique à vontade para proferir a sua palestra. Bom dia a todos, né? É uma honra participar dessa mesa. Eu quero agradecer à diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pelo convite, em especial às editoras-chefes da revista Codas, que aqui nos representa pela professora Estela Mares Aguiar Mendes. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e a gente, então, pode iniciar a apresentação. Bom, quando se fala, então, da temática, né, dessa mesa, nós estamos falando, então, sobre a questão da qualidade, né, que pode ser, de acordo com o dicionário, ela envolve a excelência, né, do desenvolvimento de algo, artigo científico, que vai ser uma unidade de informação de um periódico científico, de acordo com a revista Codas, ele pode ser apresentado no formato de 5 aspectos, né, 5 formatos distintos, e nesse caso, hoje a gente vai discutir principalmente o formato do artigo original. E a pesquisa científica, ela vai ser toda investigação que apresenta um método sistemático para se desenvolver um conhecimento científico. E esse método apresenta passos que são bastante rigorosos e sistemáticos na obtenção desse conhecimento. A literatura, então, ela coloca que a pesquisa científica, ela apresenta 3 etapas, né? Uma etapa de planejamento, onde o pesquisador irá elaborar o projeto de pesquisa, a etapa de execução desse projeto e a etapa de divulgação. Então, nós vamos observar que o artigo científico, na realidade, ele é um produto dessa pesquisa científica. E quando, então, se fala na excelência, né, tanto do projeto quanto do artigo científico, nós estamos lidando com critérios para o projeto de pesquisa, de critérios metodológicos que estão relacionados ao desenvolvimento desse projeto, e em relação ao artigo científico, os critérios de escrita científica. É de conhecimento de todos nós a pirâmide dos níveis de evidência científica. E é um equívoco nós entendermos que a qualidade, né, estão relacionados aos ensaios clínicos randomizados e à revisão sistemática. Então, na realidade, quando se fala em pesquisa científica, nós temos que entender que a qualidade está no tipo de conhecimento científico que aquela pesquisa nos trouxe. Acho que um exemplo bastante atual é em relação à Covid-19. Né, estudos descritivos trouxeram conhecimentos que foram imprescindíveis do perfil epidemiológico de óbitos confirmados, né, e foram essas pesquisas que nos propiciaram a mapear esse perfil epidemiológico e direcionar o Plano Nacional de Vacinação. Então, nós temos aqui um tipo de delineamento de pesquisa que ele é mais simples, mas que o conhecimento científico permitiu um melhor direcionamento desse plano de vacinação. Bom, então, como nós já observamos, né,
a excelência da pesquisa científica e do seu produto, que é o artigo científico, está no tipo de conhecimento que eles estão nos oferecendo, que eles estão produzindo. E esse conhecimento, ele possui diferentes fases de desenvolvimento e, consequentemente, diferentes níveis de evidência. Acho que a grande tarefa que, então, do pesquisador, ao desenvolver o seu projeto de pesquisa e ao divulgar esse conhecimento no artigo científico, é realmente conhecer qual é o tipo de conhecimento que é imprescindível para determinado assunto, para determinado aspecto. Bom, em relação agora à publicação científica, ela também apresenta critérios de excelência relacionados, então, à sua escrita científica. E na área da saúde, a estrutura mais utilizada para o desenvolvimento de artigos do tipo artigo original é a estrutura que obedece à sigla IMRD, né? Sendo produzido por seções específicas de introdução, métodos, resultados e discussão. Bom, então, só reforçando, o artigo científico de qualidade, ele é o resultado de uma pesquisa de qualidade. E nós observamos, então, né, como eu já falei, que tanto o projeto de pesquisa quanto o artigo científico, eles são etapas distintas da pesquisa científica e eles se correlacionam, né? E agora a gente vai discutir um pouco isso, né? Quais são os aspectos de correlação entre essas duas etapas distintas da pesquisa científica. Eu vou discutir com vocês as seções do projeto de pesquisa que se correlacionam com a seção da introdução do artigo científico e, posteriormente, a professora Marina irá abordar a seção de métodos do artigo científico. Bom, vamos então começar pela introdução, né, pelo projeto de pesquisa e a introdução desse projeto de pesquisa. Nela, o pesquisador ele deve apresentar o estado da arte do assunto que ele pretende pesquisar. E ele vai direcionar o leitor a observar quais são as lacunas de conhecimento que são importantes de serem desenvolvidas. A pergunta de pesquisa, por sua vez, ela é o conhecimento que se pretende desenvolver, né? Ela deve obedecer a esse acrônimo FINER, ou seja, ela deve ser factível, interessante, nova, ética e relevante. Ela pode ser desenvolvida a partir da experiência clínica do pesquisador, a partir de linhas de pesquisas já consolidadas e a partir dessas lacunas que as outras pesquisas não conseguiram preencher. Então, essas lacunas de conhecimento que são necessárias serem desenvolvidas, né, preenchidas. E a pergunta de pesquisa é uma etapa extremamente importante. É ela que vai definir todos os critérios metodológicos relacionados ao delineamento da pesquisa. Então, desenvolver bem essa pergunta de pesquisa é relacionar de forma adequada os aspectos de delineamento do projeto de pesquisa. Bom, como eu já falei, e esse conhecimento, então, que vai direcionar todos esses aspectos de delineamento. Em relação à justificativa, né, do projeto de pesquisa, ela é o motivo, a razão da escolha daquele assunto, daquele determinado tema. E o pesquisador, ele deve mostrar qual é a relevância desse conhecimento. E isso aparece aqui na justificativa do projeto de pesquisa. A hipótese desse projeto, a hipótese, ela é sempre uma afirmação,
né? E aquilo que o pesquisador acredita encontrar ao final da execução do seu projeto. É importante que nessa hipótese o pesquisador ele tenha o cuidado de explicitar as variáveis que ele vai estudar no desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. E, ao final, os objetivos, né? Os objetivos desse projeto de pesquisa. Eles têm a função de refletir de forma abrangente a temática da pesquisa e também de instrumentalizar os passos do projeto de pesquisa. Então, como nós podemos observar, né, e eu já comentei anteriormente, todos esses itens do projeto de pesquisa, eles se correlacionam com a seção de introdução do artigo científico. De todos eles, o que aparece, de todos esses itens, o que aparece nomeado explicitamente é o objetivo da pesquisa, que sempre vai aparecer ao final da seção de introdução do artigo científico. Então, a introdução do artigo científico, ela apresenta informações sobre a temática do estudo, mostrando o estado da arte daquele assunto embasado na literatura científica. Os autores, eles devem apresentar a justificativa da pesquisa com sua relevância e originalidade, e o objetivo, então, ele é um item explicitado ao final dessa sessão, e aparece, então, como o objetivo, né, geral e específico ao final dessa sessão. Vocês podem, então, observar que todos esses itens do projeto de pesquisa, eles são discutidos na seção de introdução do artigo científico. E, explicitamente, a nomeação do item objetivo. Alguns autores, né, e aí eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, eles optaram, né, por uma questão de estilo, de explicitar alguns itens, né? Então, a hipótese, ela é explicitada nesse exemplo para vocês, a pergunta de pesquisa é explicitada por esses autores no final da sessão de introdução, e aí esses autores apresentam duas perguntas, né, de pesquisa que esse projeto, né, ele quis responder, relacionados ao conhecimento que eles objetivaram desenvolver, e esses autores explicitam, então, as questões de justificativa, né? Isso é uma questão de estilo na escrita. O que é importante nós definirmos é que todas esses itens do projeto de pesquisa, eles devem ser abordados de forma muito clara, bastante cuidadosa na sessão de introdução. Bom, o artigo científico, né, como eu já coloquei para vocês, ele tem aquela macroestrutura, né, com as seções de introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão. A professora Marina, ela vai abordar a seção de métodos, mas as sessões de resultado, discussão e conclusão, elas são etapas que acontecem após o projeto de pesquisa, porque eles envolveram a etapa de execução da pesquisa científica. E o que essas seções do artigo científico, elas devem apresentar, né? Então, os resultados, né, é o que os autores encontraram, né, e qual é o nível de evidência estatística que foi obtido a partir desses resultados. A discussão deve interpretar esses resultados, comparando, né, de forma crítica com a literatura da área,
e mostrando, inclusive, quais são as limitações daquele projeto. Então, todo conhecimento científico desenvolvido a partir de uma pesquisa científica, ele tem objetivos que são bastante claros e muitas vezes eles têm abrangências que estão relacionados ao desenvolvimento daquela temática em específica. Algumas vezes, os autores eles têm que lidar com limitações de alcance daquele projeto, né? E essas limitações elas devem aparecer na sessão de discussão. Então, é interessante nós observarmos, né, que na sessão de resultados os pesquisadores vão mostrar os achados da pesquisa e na sessão de discussão eles vão analisar esses resultados, né, aquilo que eles encontraram. E para finalizar as sessões, né, desse artigo científico, a conclusão é o fechamento daquilo que foi observado, né, daquele conhecimento que foi desenvolvido no projeto de pesquisa. E ele deve, né, então, apresentar um reforço dessa ideia principal. Então, é isso, né? O que nós devemos observar, então, existe uma correlação entre o projeto de pesquisa e o artigo científico. Esses dois aspectos, né, são etapas distintas da pesquisa científica, e quando nós falamos, né, da qualidade do resultado dessas duas etapas, nós estamos falando de excelência e cuidados com critérios metodológicos e com critérios da escrita científica. Obrigada. Obrigada, professora Ana Cristina, pela palestra. Eu vou pedir que as pessoas anotem as dúvidas no chat, porque ao final da próxima palestra nós abriremos para um debate entre as professoras e para que elas respondam as dúvidas de vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Marina Leite Puglisi, ela é fonoaudióloga graduada pela Unifesp, doutora pela USP, pós-doutora pela mesma instituição e pela Universidade de Oxford. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Fonoaudiologia da Unifesp e foi fellow da British Academy, docente permanente do programa de pós-graduação de estudos da comunicação humana da Unifesp e coordena o curso de especialização em linguagem e fala e o núcleo de ensino, pesquisa e assistência em linguagem infantil, também pela Unifesp. Professora Marina, muito bem-vinda ao Espaço Codas, muito obrigada pelo aceite, e a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Estela. Bom, eu queria iniciar também agradecendo imensamente à diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia pelo convite, agradecer também às editoras da revista Codas pela oportunidade e pela honra de, né, estar com vocês aqui nesse momento, dividindo a mesa com a professora Ana Cristina, para falar de um tema que é tão importante, tão relevante para o desenvolvimento da ciência no nosso país. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Vocês já estão vendo, né? Não estou mais vendo vocês, mas acredito que esteja tudo certinho. Se não tiver, acho que alguém vai me falar. Então, vamos lá. Então, dando continuidade a esse tema que a professora Ana Cristina começou falando justamente sobre essa relação entre o projeto científico e o artigo científico, eu vou dar continuidade ao tema da publicação científica qualificada como consequência dessa pesquisa de qualidade, focando, como ela comentou, no método científico. E aqui eu vou iniciar falando justamente sobre o método hipotético-dedutivo, que foi desenvolvido justamente por Karl Popper, porque isso tem muito a ver, e é muito importante a gente entender isso para saber como é que chegamos nesse ponto de usar os níveis de evidência científica para justamente entender até que ponto
aquele tipo de pesquisa pode ser considerado uma pesquisa robusta ou não. E para isso eu vou fazer uma breve introdução aqui, aquilo que foi, na verdade, uma grande mudança na forma do pensamento científico que foi introduzida por ele. Então, de acordo com Karl Popper, esse princípio da falseabilidade ou da refutabilidade é um princípio importantíssimo para que as teorias científicas possam se desenvolver. Então, de acordo com ele, não é a partir da verificabilidade de um conceito, ou seja, verificar se aquilo realmente existe ou se aquilo realmente é verdade, que a gente vai conseguir avançar no conhecimento científico. Até porque essa verdade científica ela é questionável, né? Mas a gente vai avançar no conhecimento científico na medida em que conseguimos provar que uma determinada teoria ou um determinado princípio que está sendo testado naquele momento não é verdadeiro. E a partir daí as teorias científicas se desenvolvem. Então, quando a gente pensa nesse princípio da refutabilidade e tenta aplicá-lo para a ciência moderna, justamente para a maneira como a gente desenvolve a ciência, eu acho que fica muito claro, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui e discutir com vocês aqui, o quanto esses níveis de evidência científica que a gente trabalha hoje em dia tem muito a ver com a robustez daquele tipo de pesquisa para conseguir falsear ou não uma determinada teoria. Então, o que se desenvolve a partir dessa teoria? Então, não se busca aqui verificar essas experiências, né, que confirmem uma determinada teoria, mas sim tentar, então, refutar essa hipótese. E é a partir daí que todo o desenvolvimento das técnicas estatísticas, por exemplo, se baseia justamente em refutar uma hipótese e não em confirmar uma determinada hipótese. Além disso, né, além dessa ideia da gente avançar no conhecimento científico conforme a gente consegue, de alguma forma, mostrar que aquilo não é verdadeiro, a gente, obviamente, tem que ter também um método que permita a gente, né, chegar a essas conclusões. Então, aqui para dar um exemplo do que seria uma teoria refutável, né? Existe petróleo no meu quintal. Essa teoria é verificável, ela pode ser verdadeira ou falsa a partir dessa constatação, por exemplo, fazendo uma escavação no solo. Esses são exemplos que eu peguei desse site, se alguém tiver interesse, é um site bem didático que vale a pena acessar para ler um pouco mais sobre esse tema, né? Agora, se a gente pega um outro conceito, uma outra afirmação ou proposição aqui, como a alma é imortal, esse é um conceito não verificável, né? Então, no sentido de que não vai ser possível, né, pelo menos com os métodos disponíveis atualmente, conseguirmos verificar se isso é falseável ou não. Mas é isso, além disso, a gente precisa, então, mesmo para uma proposição que é falseável, a gente precisa ter um método que seja realmente capaz de verificar se essa proposição é verdadeira ou falsa. E é a partir daí que a gente consegue, na verdade, falar sobre o método científico e entender o que hoje se entende como evidência científica, ou níveis de evidência científica. Só para trazer um breve histórico aqui, quando que começaram, de fato, a usar esse termo, né, níveis de evidência científica, como forma de realmente trazer um pouco a ideia dessa robustez daquele achado científico. Como a professora Ana Cristina comentou, não necessariamente isso é equiparável à ideia de qualidade científica, porque a gente pode ter qualidade de pesquisas de diferentes níveis, mas o nível de evidência traz a robustez, ou quanto eu posso, de fato, acreditar naquele tipo de conhecimento, pois é algo que, né, tem bastante evidência nesse sentido. Então, em 1979, no Canadá, a Canadian Task Force of the Periodic Health Examination fez algumas recomendações aqui para políticas públicas baseadas justamente nessa noção de níveis de evidência. Eles propuseram naquele momento 3 níveis de evidência, né? E com algumas subdivisões que geravam uma escala de 5 pontos. Então, se aquele nível de evidência das pesquisas vigentes na época eram bons, e nesse sentido recomendáveis para políticas públicas, se eles eram razoáveis, se eles eram fracos para considerar uma determinada condição que estava sendo medida, ou se eles eram razoáveis ou bons para o contrário, para excluir ou para negar uma determinada, por exemplo, política pública. Só um minutinho. Em 1988, nos Estados Unidos, a United States Preventive Services Task Force também usou esse termo de níveis de evidência científica, também adotando nesse momento 3 níveis de evidência de forma muito parecida com a do Canadá. No Reino Unido, em 2000, eles estabeleceram aí alguns guidelines aí para esses níveis de evidência,
propondo 5 níveis de evidência científica, então. E no mundo, pensando especificamente em pesquisas relacionadas ao câncer, mas que depois foram adotadas por outras áreas, foram propostos 4 níveis de evidência. Então, eu estou trazendo só um histórico para mostrar o quanto até essa terminologia, níveis de evidência científica, começaram a ter uma certa uniformidade ao longo das diferentes áreas e dos diferentes países, porque entendeu-se que isso era um jeito muito útil da gente conseguir de alguma forma, classificar essas pesquisas e a robustez dos achados que a gente está querendo trazer. Então, eu vou apresentar aqui também, assim como a professora Ana Cristina mostrou, a pirâmide, né, dos níveis de evidência. Aqui a gente tem, no topo dessa pirâmide, nessas 3 partes aqui acima, tipos de pesquisas que têm informações filtradas, ou seja, elas são revisadas por pares, bom, todos são revisados por pares, mas o tipo de evidência, ela na verdade tem uma certa avaliação, você avalia o quanto aquela evidência está sendo robusta e passa por esses crivos que a gente está comentando aqui. E esses aqui abaixo, esses 3 aqui abaixo, eles seriam na verdade informações não filtradas, até porque são pesquisas normalmente originais que estão sendo desenvolvidas ali. E o que eu vou fazer a partir daqui é justamente discutir esses tipos de pesquisas, partindo da base dessa pirâmide para o topo dessa pirâmide. Então, se a gente pensar, por exemplo, o nível de evidência mais baixo, que está aqui na base dessa pirâmide, a gente tem opiniões individuais e anedotas, e, enfim, é questionável o quanto isso, de fato, seria considerado ciência, inclusive, né? Na verdade, muitas vezes depende muito de como isso está sendo apresentado e qual é o tipo de informação que está sendo vinculada aqui. Mas só para dar uma ideia, né, do quanto isso pode ser relevante, mesmo sendo opinião individual, dependendo da forma como isso é apresentado, isso pode ter uma relevância bastante interessante. Então, eu vou colocar aqui um exemplo que foi publicado na Nature, em 2019, da Dorothy Bishop, que na minha área especificamente, quem trabalha aqui com linguagem infantil certamente conhece, ela é a referência na nossa área, e ela publica, então, esse editorial, que seria, na verdade, né, tá aqui chamado como World View, seria, na verdade, um artigo até de opinião, em que ela critica justamente a maneira como estamos fazendo ciência baseados em reproducibilidade, né? Então, o quanto a gente está, na verdade, reproduzindo achados que já foram, por exemplo, publicados, normalmente em pró da questão do viés da publicação, né? Então, de ter mais chances de publicar algo que já tenha sido apresentado anteriormente. E ela faz uma grande crítica, muito interessante, aliás, quem tiver interesse em ler, mas que basicamente ela não apresenta nenhum tipo de dado científico aqui. O que ela está fazendo é juntando, são na verdade, informações e é o pensamento crítico dela em prol de uma área. É relevante? Eu acho extremamente relevante, vindo, né, de alguém que tem bastante conhecimento na área, que tem bastante, é uma referência na área, é interessantíssimo a gente poder ter esses artigos de opinião. Mas em termos de evidência científica, esse é o menor nível, porque não há aqui nenhum tipo de apresentação de evidência científica. Agora, claro, ela foi convidada pela Nature para poder justamente fazer esse editorial. Obviamente, não é todo mundo que pode apresentar, né, a sua opinião numa revista como a Nature. Né? Se as pessoas perguntarem a minha opinião, a opinião de qualquer outra pessoa, seja ou não pesquisador da área, vai virar, na verdade, isso daqui. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e, na verdade, isso, obviamente, não contribui para o desenvolvimento científico na área. Mas, então, para mostrar um artigo que pode ser muito relevante para o pensamento crítico dos pesquisadores na área, mas que não tem nível de evidência científica comprovado. No nível 2, aqui, essa parte branca da pirâmide mostra quanto a gente está avançando, de baixo para cima. Tá? Então, agora estamos aqui no segundo nível, de baixo para cima, estudos com animais e estudos, por exemplo, de células in vitro, por exemplo, que tem também uma relevância bastante grande, porém, uma aplicabilidade muito menor no mundo real. Elas são úteis? São, todos os tipos de pesquisa são úteis, mas existe um grande passo para conseguir justamente aplicar esse tipo de conhecimento, e por isso tem que ter muita cautela. Mas o potencial desse tipo de estudo é enorme para a nossa área, né, nas ciências da reabilitação de uma forma geral, e para várias outras áreas dentro da medicina e dentro de outras áreas também, que, enfim, a gente pode justamente aplicar o conhecimento mais biomolecular, enfim, em vários níveis, na verdade, para outras funções humanas aí, e no nosso caso, né, o que interessa mais a fonoaudiologia são justamente
as questões envolvendo a comunicação. Tá? Então, mas por que está no nível de evidência mais baixo? Porque justamente para a gente poder fazer essa transposição entre modelos animais e modelos para seres humanos, a gente tem um grande caminho pela frente, porque além da gente ter modelos completamente diferentes, visto que são diferentes seres vivos, a gente tem uma situação absolutamente controlada em laboratório, que tem que ser transposta para uma situação não controlada, que é o mundo real. E nisso, a gente pode ter efeitos que se aplicam no laboratório, mas que não se aplicam no mundo real. E dentro aqui do terceiro nível, então subir mais um nível aqui nessa pirâmide, a gente tem estudos observacionais. E aqui eu diria que é onde a gente na fonoaudiologia mais trabalha, né? Nós temos mais evidências justamente nesse campo de ciências envolvendo, na verdade, tipos de estudos observacionais. Então eu vou falar um pouquinho de séries de caso controle e de estudos de corte. E antes disso, eu queria só fazer um comentário aqui, que todos esses estudos, de alguma forma, se baseiam na ideia de associação ou de correlação. Alguns deles, estudos de corte, vão acompanhar os indivíduos ao longo do tempo, outros estudos vão ser, na verdade, transversais, e vão ter um recorte nesse tempo, mas, de uma forma geral, a gente tem que ter muita cautela ao analisar o resultado desses estudos, porque associação ou correlação não implica em causalidade. E a tendência, muitas vezes, é a gente querer, né, concluir algo justamente pensando na causalidade, porque para a gente, né, para terapeutas e para fonoaudiólogos em geral, é muito importante a gente saber o que causa o quê, mas a gente tem que ter muito cautela e entender o que é que o nosso tipo de estudo nos permite concluir. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, esse é o exemplo clássico de estudos de correlação, que mostraram aqui uma altíssima correlação entre vendas de sorvete e ataques de tubarão na praia. E se você olha, na verdade, né, pelos gráficos, a correlação é imensa, né, as duas linhas praticamente andam juntas, mas, obviamente, não dá para a gente ter nenhuma hipótese, né, científica que realmente mostre uma relação de causalidade entre uma coisa e outra. E quando verificaram esses dados de forma mais específica, observaram que o que está por trás de ambas as coisas, o tempo, né, o clima. Quanto mais calor, mais pessoas vão à praia, mais pessoas tomam sorvete e mais ataques de tubarão acontecem, porque, obviamente, tem mais gente no mar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque aparentemente uma determinada correlação pode nos levar a achar que isso pode ter uma relação de causa e consequência, mas eventualmente podem ter outros fatores por trás que não estão sendo controlados e que estão, de alguma forma, influenciando esses resultados. Tá? Então, todos esses tipos de estudo que eu vou mostrar aqui, tem que ter muita cautela com relação a isso. Bom, série de casos, né? O que a gente tem? São poucos indivíduos, indivíduos normalmente com o mesmo diagnóstico, ou com a mesma exposição a um determinado agente, e embora o nível de evidência científica, considerando essa robustez que eu estou comentando, seja ainda baixo, é um tipo de estudo super relevante, como sendo uma primeira fonte de evidência para alguns casos. Por exemplo, contexto atual, né, mais atual impossível, detecção de epidemias e caracterização, por exemplo, de quadros envolvendo, né, a COVID, né, como a professora Ana Cristina também comentou na palestra dela, descrição de características de novas doenças, ou até de doenças raras também, formulação de hipóteses sobre possíveis causas para doenças, descrição de resultados de terapias propostas para doenças raras e de efeitos adversos raros em doenças comuns. Então, como a gente pode ver aqui, as séries de casos, elas são super importantes, especialmente quando a gente está começando a abordar ou explorar um determinado tema com mais profundidade. Certo. Na fonoaudiologia, o que acontece? A gente pode ter vários casos muito interessantes que podem ser aplicados aqui, como capacidade fonatória na síndrome pós-Covid, desenvolvimento cognitivo, por exemplo, relacionado à síndrome congênita do Zika vírus. Agora, a gente não vai fazer uma pesquisa em algo que está totalmente estabelecido, usando justamente uma série de casos, porque a conclusão que a gente vai chegar não vai levar a gente a lugar nenhum em termos do desenvolvimento científico. Né? Caso controle. Bom, a gente tem aqui grupos de indivíduos com e sem uma determinada condição. É o tipo de estudo que a gente mais realiza, eu acredito, dentro da fonoaudiologia. Né? E o que a gente conclui a partir daí? Se a chance de exposição, que são aqueles indivíduos que estão no grupo clínico, é maior ou igual ou menor à chance de exposição, por exemplo, dos indivíduos no caso controle. Tá? Então, a gente vai, na verdade, concluir a partir dali a associação entre a condição em questão
e determinados comportamentos ou ainda fatores de risco ou de proteção. E dentro da fonoaudiologia, muitas vezes é a partir do insight das séries de caso que a gente consegue desenvolver estudos mais robustos de caso-controle, tá? Isso faz parte do avanço natural, né, da ciência. Agora, aí volta aquela crítica que eu comentei, né, que a Bishop fez naquele editorial. Replicar achados que a gente já tem estabelecidos em vários outros estudos não tem uma função tão grande em termos de avanço do desenvolvimento científico. Então, a gente tem que ser muito cauteloso também no uso desse tipo de estudo. Estudos de corte. Bom, aqui já são estudos longitudinais, normalmente estudos populacionais, prospectivos, em que a gente vai ver um risco relativo, por exemplo, de uma determinada doença. Então, é o risco da doença para indivíduos expostos e risco da doença para indivíduos não expostos. E o que a gente vai concluir ao longo desse tempo do estudo de corte? Se essa exposição está ou não associada a um aumento do risco para essa doença. Dentro da fono, bom, a gente vai conseguir entender melhor a história natural das doenças em todos os ciclos de vida e ver a relação justamente dessas manifestações com outras áreas, porque em geral estudos de corte são estudos multidisciplinares e essa parte bem interessante de justamente envolver vários profissionais olhando para diferentes questões do desenvolvimento humano. Com relação agora a níveis de evidência um pouco mais robustos, né? Então, ensaios clínicos randomizados. A gente divide, então, esse grupo de indivíduos no grupo que vai ser exposto a uma intervenção ou tratamento e um grupo controle. Isso é feito de forma aleatória, um sorteio. E a partir daí a gente consegue, por exemplo, ver diferentes tipos de tratamento, como é o caso das vacinas, né, também tema super atual, mas também vários outros tipos de, por exemplo, a gente em terapia, né, pensando nas diferentes terapias dentro da fonoaudiologia, ensaio clínico randomizado é considerado o padrão ouro para robustez desses achados, né. E aqui eu encontrei um estudo específico em que são levantadas algumas questões do porquê que na fonoaudiologia existem poucos ensaios clínicos controlados. E a gente sabe por quê, é difícil, né? É difícil realizar esse tipo de estudo. Eles na verdade, né, discutem aqui o fato de que a complexidade e a individualidade do comportamento comunicativo humano dificultam muito esse tipo de estudo. Existe dificuldade para padronizar o conteúdo e aplicação das intervenções, e também dificuldades em medir esses fenômenos que são multifacetados. Ainda assim, existem muitas vantagens da gente se esforçar para realmente colocar em prática, né, e ter mais ensaios clínicos randomizados nessa área, porque é o que vai ajudar a gente a justamente saber o que funciona e o que não funciona em terapia em cada área da fonoaudiologia. E aqui um meme científico, né, não trate como ensaio clínico randomizado quem te trata como relato de caso, porque de fato o nível de evidência de um ensaio clínico, ele é considerado maior do que outros estudos de intervenção. E por último, a gente tem aqui os níveis que envolvem, por exemplo, as revisões sistemáticas com ou sem meta-análise. Então aqui, por exemplo, uma revisão sistemática que tem todo um procedimento muito rigoroso, seguindo uma série de guidelines aí, do Prisma, para poder justamente chegar à seleção dos estudos com um crivo específico, né? E aqui, por exemplo, uma revisão sistemática com a meta-análise. Então, são estudos muito robustos, que tentam juntar, né, uma coletânea de estudos que abordaram um tema de uma forma muito parecida, com um método muito parecido, e tentam avaliar os efeitos desse estudo de uma forma como se cada estudo fosse, na verdade, um indivíduo, né, se a gente estivesse pensando numa coleta de dados. Então, a robustez desse tipo de estudo é muito grande. E aí, para a gente poder, né, finalizar essa parte, além da gente ter uma ideia, não, claro, não abordei todos os tipos de estudo aqui, abordei alguns, usando como base essa questão da pirâmide, dos níveis de evidência, mas independentemente de qual é o tipo de estudo que a gente vai selecionar para o nosso estudo, a gente tem que ter muito claro o que é que a gente quer investigar, porque é isso que vai nortear realmente o tipo de estudo que a gente vai fazer. Eu gosto muito dessa ideia, né, eu fiz um curso uma vez e a professora justamente sobre essa temática, falava que a gente está muito acostumado a fazer pesquisa com o que está na geladeira.
claro, não abordei todos os tipos de estudo aqui, abordei alguns, usando como base essa questão da pirâmide, dos níveis de evidência, mas independentemente de qual é o tipo de estudo que a gente vai selecionar para o nosso estudo, a gente tem que ter muito claro o que é que a gente quer investigar, porque é isso que vai nortear realmente o tipo de estudo que a gente vai fazer. Eu gosto muito dessa ideia, né? Eu fiz um curso uma vez e a professora, justamente sobre essa temática, falava que a gente está muito acostumado a fazer pesquisa com o que está na geladeira. O que tem na geladeira hoje? A gente abre a geladeira e a gente, na verdade, tenta fazer a pesquisa com aquilo que a gente tem disponível. Quando, na verdade, se a gente se basear só nesse tipo, eu não estou dizendo que a gente não possa fazer isso, mas se a gente só faz dessa forma, a gente acaba não conseguindo avançar justamente porque a gente não tem essa visão mais geral. E o que a gente, né, o que acontece quando a gente faz esse tipo de pesquisa de o que tem na geladeira? Naturalmente, o que a gente faz é incluir uma série de perguntas, né, que não necessariamente cabem de uma forma tão clara, tão coesa, e a gente tenta relacionar vários conceitos, e na prática, a gente não consegue ter um impacto grande desse tipo de pesquisa, porque ela não foi delineada desde o começo, ela fez o caminho inverso, né? Então, o resultado acaba sendo fragmentado e mais superficial. E como é que a gente faz, então, para justamente escolher o tipo de estudo e conseguir formular uma pergunta de pesquisa que seja realmente relevante? Aí, o que eu vou falar aqui tem muito a ver com o que a professora Ana Cristina abordou, né, na aula dela. Então, a gente tem que ter muito claro o que já existe de estabelecido no conhecimento na nossa área, entender qual é a lacuna específica, quais são as lacunas que valem a pena ser estudadas, e a partir dessas lacunas entender qual é o tipo de estudo que mais se aproxima e que vai ajudar a gente a ter essas respostas. E aí, então, definir um objetivo específico. E a gente tem que ter claro, dentro dessa pesquisa, dessa pergunta de pesquisa que estabelecemos, a gente tem que ter claro quais são os resultados que a gente está esperando, ou seja, as nossas hipóteses têm que estar muito claras. E a gente tem que saber também, aqui no momento já finalizando, após ter finalizado o projeto, inclusive a coleta de dados e tal, a gente tem que tentar entender, para aquele tipo de pesquisa que nós desenvolvemos, com aqueles tipos o tipo de método que nós utilizamos para a nossa pesquisa, que tipo de revista que tem esse escopo, né, que realmente publica, né, nesta área com esse tipo de estudo, porque isso é fundamental. A gente tem diferentes tipos de revista que tem um foco maior em uma ou outra área, em um ou outro método, e isso é bastante importante para a gente conseguir justamente publicar no tipo de revista que vai ter leitores que estão mais interessados justamente naquele tipo de estudo. De novo, não estou dizendo que um tenha maior qualidade do que o outro, mas existem escopos diferentes com relação às diferentes revistas. Na CODAS, por exemplo, isso está muito claro na parte de instruções e políticas da revista, né, qual é o escopo. E, basicamente, é isso. Corri um pouquinho aqui no fim para dar conta do tempo, mas queria agradecer imensamente. E acho que agora nós abrimos para pergunta, vai ser a parte mais interessante aqui da nossa discussão da mesa, né? Isso. Professora Marina, muito obrigada pela palestra, foi muito esclarecedora, como a da professora Ana Cristina. E agora, enquanto o chat se aquece, eu vou fazer umas perguntas que eu trago a partir muito da expertise que as senhoras têm, né, na organização de pesquisas, na publicação de qualidade expressa no currículo das senhoras. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de saber é que ambas têm entrada tanto na graduação como na pós-graduação da fonoaudiologia, claro que em outras também, mas especificamente, né? Então, o que eu gostaria um pouco de discutir é como as senhoras organizam essa pesquisa de qualidade, partindo da graduação e fazendo um aprofundamento para os estudantes de mestrado e doutorado, né? Como é que as senhoras enxergam esta organização, esse processo de trabalho que deve ser, que imagino que seja distinto. Podemos começar por quem? Tanto faz. Ordem alfabética? Ordem alfabética? Então, vamos lá. Bom, acho que mais importante é a gente entender isso, né? Então, assim, quais são as lacunas, né,
de conhecimento que são importantes de serem introduzidos, né? Quer dizer, o que a gente precisa realmente desenvolver em termos de conhecimento científico. E o segundo aspecto é qual é o nível de complexidade do delineamento daquele projeto. Então, a gente vai deixar sempre para os alunos de graduação aquele conhecimento que é importante para a área, mas que envolve um delineamento de pesquisa que demanda menos tempo, menos custo, né? Ele é menos complexo pela própria característica do tempo que esse aluno tem para desenvolver esse trabalho de conclusão de curso. Então, e já para o nosso aluno da pós-graduação, a gente vai conseguir ter um maior tempo, né, para aquele aluno do doutorado, então a gente vai conseguir já ter delineamentos que são mais complexos, né, como os ensaios clínicos randomizados, né, as revisões sistemáticas com meta-análise, porque você já tem ali um pesquisador que já tem um nível de desenvolvimento, tanto enquanto a utilização desses instrumentos de pesquisa, né, quanto de uma análise crítica mais criteriosa também. Então, acho que são esses dois aspectos, né? Então, o que é o conhecimento que é importante ser desenvolvido? E qual é o nível de complexidade do delineamento de pesquisa que é necessário para se responder àquela pergunta de pesquisa. E a gente vai deixar os mais complexos para os alunos que estão mais maduros em termos científicos. Bom, eu queria, né, só acrescentar, né, a professora Ana Cristina já abordou aí 2 pontos bastante relevantes para essa pergunta, né, feita para a professora Estela. Eu queria só acrescentar um pouco até com relação à forma, né, de fazer isso. Acho que tem diferentes formas, cada professor, cada grupo, acho que acaba se organizando de uma forma diferente. E eu particularmente gosto muito nessa ideia de adequar a complexidade da pesquisa ao nível, né, do aluno, no sentido de em que momento que ele está da formação dele. Eu gosto muito de pensar como que eles podem interagir entre si para justamente ajudar nessa parte do conhecimento e desse desenvolvimento científico em cada um dos âmbitos, né? Do ponto de vista do aluno que está na pós-graduação, participar dessa parte da discussão e da explicação e de ajudar, inclusive, nessa parte da tutoria de alunos da iniciação científica, tem um papel, acho que, fundamental em termos de ensino, né? Porque é uma experiência riquíssima, todos nós sabemos, né? Quanto a gente aprende quando a gente está em contextos em que a gente está também ensinando. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande também para os alunos da pós poderem participar desse processo, claro, de forma coadjuvante, né? Mas participar também desse processo, porque é bastante rico. E para os alunos da iniciação, quando eles estão envolvidos em um grupo maior, e eles sabem qual é a parte deles naquele estudo inteiro, eles sabem que tem uma complexidade menor e apropriada para o nível de formação deles, mas eles têm a oportunidade de participar dessas discussões, ou de, por exemplo, participar de um projeto maior, um projeto guarda-chuva, mas ele tem uma parte específica ali. Eu acho que isso acaba sendo muito motivador também, porque ele consegue entender que a parte que ele está desenvolvendo daquele estudo vai compor um todo, ela é fundamental para o todo, e isso de alguma forma pode estimulá-lo e motivá-lo a, né, querer continuar, seguir esses passos para justamente desenvolver, né, outros tipos de pesquisa, né, com o grupo ou de repente em outros grupos de pesquisa. Acho que é super importante também para o aluno transitar, né, entre diferentes grupos, aprender com diferentes modelos aí. Então, eu diria que eu concordo muito com a resposta da professora Ana Cristina, e queria só discutir um pouco isso, né? Acho que tem diferentes formas de fazer isso, e eu particularmente gosto muito dessa questão e dessa interação. Quando possível, eu acho que ela é muito saudável. Muito bom, professoras. Eu não sei se vocês estão acompanhando o chat, mas várias pessoas parabenizando, mandando abraços, dizendo da excelência das palestras, que eu concordo totalmente e agradeço muito a disponibilidade. Eu tenho uma outra, eu tenho outras 2 perguntas e talvez eu pudesse
posso fazer as duas e aí vocês podem ir organizando a maneira. Uma, vocês começaram a tocar no assunto, que é a questão dos grupos de pesquisa, né? Porque acaba que o professor de pós-graduação, ele acaba se envolvendo ou desenvolvendo um grupo de pesquisa. E aí, quais são os desafios hoje que vocês enxergam na produção científica dos grupos de pesquisa? De mandar os artigos, de que os artigos sejam publicados ou sejam aceitos, que tem a ver com qualidade metodológica. E a outra questão é, existe uma relação entre qualidade metodológica e nível de citação de um artigo? E por quê? Se vocês enxergam essas questões. Ana, como é que você quer organizar as respostas aqui? A gente pode falar um pouco das duas, né? Então, uma é a qualidade, né, da pesquisa e a citação, e a outra pergunta... Como vocês organizam, né, o grupo de pesquisa para garantir que a qualidade metodológica chegue a uma publicação, né? Bom, porque o grupo de pesquisa, vocês já tocaram aí, que tem o aluno de graduação, o de pós, a tutoria, né? Então, como é que esses grupos que vocês têm, visto que vocês têm publicações de excelência, como é que eles são organizados, né? Como é que vocês linkam isso para garantir a produção? Quer começar agora, Maria? Pode ser, por favor. Bom, eu acho que, com relação aos grupos, eu acho que depende muito, não sei, vou falar, é uma experiência muito pessoal aqui agora, né? Para mim depende muito do momento e dos projetos que estão vigentes, né? Porque a gente vai experimentando, acho que, formas diferentes de organização. Então, por exemplo, nesse momento eu tenho um projeto grande que é justamente um ensaio clínico randomizado em escolas, né? E que envolve uma equipe muito grande. Eu tenho várias pessoas do grupo da pós-graduação e da graduação envolvidas nesse projeto com diferentes funções, né? Então, eu acho que o maior desafio que eu encontro aí é como a gente consegue fazer o projeto andar com qualidade, com excelência, garantindo que todas as frentes desse projeto estão realmente sendo abordadas, né, de forma correta, e, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue motivar o aluno e, né, fazer com que ele tenha uma função muito clara dentro desse projeto, porque sem uma função clara as pessoas se perdem, né, o que eu acho que é natural. Mas, ao mesmo tempo, né, de dar, né, trazer essa motivação, eu acho que isso é um desafio grande, porque às vezes a gente acaba atribuindo uma função maior do que deveria para alguns alunos ou para, enfim, determinadas funções ali, e às vezes o contrário. Então, esse para mim é um desafio, por isso que eu estou comentando que eu acho que isso depende muito do momento, depende muito do projeto, depende dos alunos que estão envolvidos, e a gente vai tentando organizar da forma mais, acho que, adequada para que aquele projeto aconteça. De uma forma geral, o que eu sinto é que todos têm que ter mais ou menos a ideia do todo, do que está acontecendo, de uma forma geral, para conseguir ter a sua parte muito clara dentro desse projeto. E com relação à segunda parte, com relação a citações e qualidade, acho que esse é um tema bastante polêmico, né, Estela? A minha opinião particular é a seguinte: a gente tem que ter indicadores, a gente tem que ter formas de conseguir realmente mensurar aquilo que a gente está realmente produzindo, e as revistas, né, propõem isso o tempo inteiro. Por outro lado, toda vez que a gente tem um indicador, as pessoas encontram formas de conseguir cumprir os indicadores, muitas vezes desvirtuando um pouco a lógica inicial de formação desse indicador. Por isso que eu acho que não tem uma resposta simples para essa pergunta. Eu acho que, sim, ele é um dos indicadores, ele foi feito para justamente medir a qualidade das pesquisas, e o quanto mais você é citado, teoricamente, aquele tipo de pesquisa que você está fazendo está tendo influência sobre as demais pessoas que trabalham nessa área. Porém, eu acho que a gente tem que ver isso também com cautela, porque eu acho que a gente basear todo o nosso programa de pós-graduação em indicadores, em qualis, etc., eu acho particularmente um equívoco, porque eu acho que a gente acaba desvirtuando a propósito original, né, da ciência e do desenvolvimento científico. Então, a gente tem que saber que ele existe, ele é importante, a gente é avaliado com base nisso,
E eu não estou tirando a importância, eu acho que é importante. Mas como existe esse desvio um pouco, né, eu acho, ao longo do tempo, né, qualquer indicador acaba sofrendo esse tipo de desvio, eu acho que a gente tem que ter um olhar de para onde a gente quer realmente caminhar, mais do que quais são os indicadores que estão levando a gente a esse lugar. Bom, em relação à organização dos grupos, né, a gente tem aqui na universidade, o nosso grupo de pesquisa, ele tem encontros quinzenais, e o que eu procurei fazer, que a gente chamou uma reunião de científica e a outra de administrativa. Então, acho que é um pouco isso que a Maria colocou, né? Então, na administrativa, a gente apresenta os projetos de todos os alunos e tenta contextualizar o papel de cada um dentro do desenvolvimento daquele determinada temática, daquele determinado projeto. Então, é um momento que a gente discute o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e a função de cada um dentro deles, e como que a gente está andando, quais são as dificuldades, né? Então, reforçando o que a Marina colocou, muitas vezes a gente com um projeto, um outro aluno de outro projeto aprende com aquele determinada dificuldade, aquele determinado erro, que a gente, olha, né, não funcionou bem assim. Então, isso é muito rico, porque você acaba colocando todos os alunos juntos, né, e isso acaba facilitando esse processo de aprendizado. Nas nossas reuniões científicas, né, e aí graças agora a esse desenvolvimento nosso virtual, é o momento da gente conhecer, né, discutir alguns artigos novos que a gente levantou como interessantes e conhecer os projetos também dos nossos pesquisadores que são parceiros de outras instituições. Então, eles vão lá, apresentam os grupos de pesquisas deles, então a gente tem feito essa parceria de o nosso grupo conhecer os outros grupos de pesquisa. Isso tem sido muito rico, porque a gente vê que tem jeitos diferentes da coisa funcionar e traz para nós ideias, insights bastante interessantes. Então, acho que é o tipo de organização que tem funcionado muito bem. Quais são as nossas dificuldades em termos de publicação? Então, eu acho que a gente tem assim, uma dificuldade grande em relação aos escopos das revistas, então a gente não tem assim, um grande número de pesquisas, de revistas científicas que estão dentro do nosso escopo. Então, a gente tem procurado outras revistas, outras possibilidades de publicação, mas a gente tem uma limitação, né? E a segunda questão é a língua, né? Eu acho que a questão do inglês, a gente sabe que é a principal língua da comunicação científica, né? Muitas vezes você fazer uma tradução de qualidade, né, extremamente importante para essas citações que você acabou de comentar também, isso é uma tarefa que tem exigido bastante do grupo para as nossas publicações. E os números de citação, eu concordo com a Marina, é um assunto polêmico. Eu, em específico, eu vejo muito assim, algumas pesquisas, né, que vieram de perguntas relacionadas muito às nossas experiências clínicas, né, à nossa realidade de pesquisa, elas acabam, muitas vezes, não sendo tão citadas igual assuntos que têm uma gama de penetração com outras áreas. Então, eu vejo muito, assim, pesquisas que a gente realizou com idosos, né, com pacientes neurológicos, sendo muito citados por outras áreas que não a fonoaudiologia.
e isso acaba dando uma visibilidade para os nossos resultados maior. Né? Então, eu entendo dessa forma, assim, muito, essas citações, elas variam muito e principalmente também, às vezes, pela temática do que a gente apresentou naquela determinada publicação. Professoras, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu acho que foi uma manhã, um início de manhã muito produtivo. Eu tenho que agradecê-las por toda a colaboração com a CODAS. Ambas participam da CODAS como revisoras, como editora associada, a professora Ana. Então, é um imenso prazer tê-las aqui no Espaço CODAS, e eu agradeço em nome das demais editoras científicas e da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. O Espaço CODAS continua com 2 outras atividades ainda hoje, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, gente. Bom dia a todos, um bom congresso.